Olá, boa noite. O Repórter Brasil começa agora. E hoje nós vamos falar sobre as novas informações da delação do assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes, o Rony Lessa. O ex-policial militar confessou que 3 meses antes do assassinato da vereadora e do motorista dela, ele teria tido dificuldades de matá-la em um bar que ela costumava frequentar. E mais. Caixa Econômica começa a cadastrar casas que poderão ser compradas pelo governo federal e doadas às famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Morreu hoje a economista que se tornou uma referência no pensamento desenvolvimentista, Maria da Conceição Tavares. A ativista Maria da Penha, símbolo de luta na defesa das mulheres, é incluída no programa de proteção aos defensores de direitos humanos. Exército israelense liberta 4 reféns que eram mantidos pelo Hamas na faixa de Gaza. E vamos te mostrar a origem de uma tradição das festas juninas, a procissão da bandeira de São João. A Caixa Econômica Federal começou hoje a cadastrar os imóveis que podem ser comprados pelo governo federal para serem doados à população afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Serão beneficiadas as famílias que estão nas faixas 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida. E quem vai explicar esse processo para a gente agora é o repórter Vladimir Platonov, que está ao vivo em Porto Alegre, né, Vladimir? Boa noite para você. Boa noite, Lara, a todos e a todas. É isso mesmo. Este programa se destina a famílias com renda até R$ 4.400 mensais. E os imóveis que serão disponibilizados para compra pela Caixa Federal não podem ter valor superior a R$ 200 mil. As unidades novas ou usadas têm alguns pré-requisitos, como, por exemplo, tem que estar em condição de habitabilidade, tem que estar numa área que não foi condenada pela Defesa Civil e também tem que ter o registro junto ao cartório de imóveis. Lembrando que só aqui no Rio Grande do Sul nós temos cerca de 30 mil pessoas desabrigadas e outras 570 mil pessoas desalojadas, ou seja, pessoas que estão fora de suas residências. Segundo o Ministério das Cidades, 42 mil residências foram totalmente destruídas pela enchente aqui no estado. Apenas no município de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo, são 1.000 casas que foram destruídas. E lá no município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, onde o presidente Lula esteve esses dias, só lá são 650 casas que foram totalmente destruídas. Maiores informações podem ser obtidas no site da Caixa Federal na internet, que é caixa.gov.br. Bem fácil, caixa.gov.br. Eu volto ao estúdio. Ok, Vladimir, muito obrigado. Mais uma medida importante para o estado que vai aos poucos sendo reconstruído, né? E os impactos dessas enchentes que atingiram Porto Alegre poderiam ter sido menores se medidas de manutenção periódica do sistema de drenagem da capital tivessem sido tomadas. Vamos ver na reportagem. Especialistas e técnicos afirmam que ações futuras são imprescindíveis para proteger a capital dos gaúchos de inundações, que podem se tornar mais frequentes com as mudanças climáticas. Uma peça-chave na região central de Porto Alegre é o muro da Avenida Mauá e suas comportas, que deveriam isolar a cidade das Águas do Guaíba, o que acabou não acontecendo. O sistema de proteção contra enchentes em Porto Alegre, segundo os especialistas, é robusto e bem planejado. Mas para ser eficiente é necessária manutenção periódica, que evite vazamento nos diques e proteja as casas de bombas. Aqui em Porto Alegre tem que corrigir o que deixou de ser corrigido, ou seja, a manutenção nas casas de bombas, nas comportas e restauração de alguns diques que foram degradados. O engenheiro Vicente Halber presidiu o Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre. Ele participou nas últimas semanas de reuniões para apontar os problemas e sugerir soluções.
não só para a capital, mas também para os demais municípios. Entre os pontos discutidos está a gestão do saneamento. Tem que saber quem é que cuida desse filho bastardo chamado alagamentos e proteção contra inundações. Esse é um filho bastardo de um patinho feio chamado saneamento. Quem possui a concessão do saneamento são os municípios. Então, no município, no mínimo, tem que ter alguém responsável. Tem que ter alguém que faça as obras e que depois faça a manutenção. Bom, ainda no assunto clima, a gente fala agora de previsão do tempo. Falando ainda do sul do país, esse fim de semana vai ser mais quente. A gente vem acompanhando essa semana, né, uma massa de ar quente que chega ali e deve elevar, então, as temperaturas. Na segunda-feira, a chuva deve voltar ainda de forma isolada ali mais no sul do estado gaúcho. E a gente vai acompanhar agora algumas temperaturas que eu separei aqui para a gente ter uma ideia. Pelotas, por exemplo, que hoje a temperatura ficou um pouco mais amena, mas amanhã chega aos 28 graus, cai um pouquinho na segunda-feira e na terça com a chegada dessa chuva ali no sul do estado. Mas, como eu falei, uma chuva isolada, nada como o que a gente viu, né, nos últimos meses, aí no último mês na região de Pelotas e também Bagé, no sul do estado. Mesma situação, amanhã ainda faz calor, mas a temperatura baixa também com essa chuva que chega. Mas a chuva fica ainda reservada ali para o sul do estado e ainda para a região norte e nordeste. A gente vai agora para o mapa de alertas para dar uma olhadinha, então, nas regiões que podem ter maior risco amanhã de temporais, que é ali aquela faixa norte do nordeste, do norte, né, faixa do norte e também o litoral do nordeste, até ali o sul da Bahia, que também está em alerta. E agora, essa grande área aqui na região central do país, o alerta é de seca. Aqui já são 1.086 cidades. A gente está acompanhando também que essa área está só crescendo. Umidade do ar aqui já está abaixo de 30%. Isso já acende o alerta tanto para maior risco de queimadas, como também para a nossa saúde. Bom, esses são os destaques da previsão e a gente muda de assunto agora para falar sobre o réu confesso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O ex-policial militar Rony Lessa, ele teve revelados novos trechos da delação feita à Polícia Federal sobre o crime praticado em março de 2018. Ele disse, por exemplo, que perdeu uma oportunidade de matar Marielle 3 meses antes. Do Rio de Janeiro, então, o repórter Tiago Pimenta traz os detalhes para a gente. Tiago, boa noite para você. Oi, Lara, boa noite para você, boa noite a todos. Essa oportunidade perdida que Rony Lessa contou na delação premiada de ter matado Marielle 3 meses antes do crime ter acontecido, aconteceu aqui na Praça da Bandeira, na zona norte da cidade, onde a gente está. Na ocasião, Marielle estava com amigos reunida em um desses bares. Rony Lessa contou que não conseguiu executar o plano naquela ocasião porque Edemilson Macalé, ex-policial militar que participaria do crime, não teria chegado a tempo. Vamos ouvir o que Rony Lessa contou na delação. Nós tínhamos a informação de um bar que ela frequentava, tá? Nós conseguimos localizar esse bar, que é na Praça da Bandeira, ali próximo. É Praça da Bandeira? É próximo ali a casa, né? Mas eu acho que é bem mais para a Praça da Bandeira. Só que também é outro lugar de difícil. Ou você está no bar, ou ficava fazendo quarteirão. Realmente, era uma missão que se tornou difícil. Esse bar da Praça da Bandeira. Porque esse bar... Eu já tinha perdido uma oportunidade porque o Macalé não tinha chegado a tempo. E ela estava sentada nesse bar, não sei como o Macalé soube disso. Mas alguém que estava seguindo ela, falou, ela está no bar. Alguém estava seguindo ela. Na delação, Rony Lessa também contou que recebia cerca de R$20 mil num esquema de venda e montagem de armas. Ele disse que repassava fuzis a Elcio Queiroz, também acusado pela morte de Marielle, e ao policial militar Wallace Ferreira, conhecido como Tia Pretinha. Rony Lessa ainda responde pelo crime de importação ilegal de peças de fuzis. Bom, com todas essas informações da delação de Rony Lessa, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro iniciou uma investigação na Corregedoria da Corporação. Essas armas passavam primeiro por uma academia de ginástica localizada em Rio das Pedras, comunidade da Zona Oeste do Rio, uma área dominada pela milícia. E depois essas armas eram levadas para um dos apartamentos de Rony Lessa, localizado em Jacarepaguá, também na Zona Oeste. A gente lembra que esse acordo de delação premiada
pode dar a Rony Lessa uma eventual diminuição de pena. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a transferência de Lessa para o presídio de Tremembé, em São Paulo. Hoje, Rony Lessa está preso em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul. Eu volto com você, Lara. Ok, Thiago, muito obrigada pelas suas informações. E o governo do Ceará incluiu a ativista Maria da Penha no programa de proteção aos defensores de direitos humanos. Maria da Penha é símbolo de luta e dá nome à principal lei brasileira que coíbe atos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela vinha sendo alvo de notícias falsas e ameaças nas redes sociais por perfis que disseminam o ódio contra as mulheres. O pedido de proteção especial à ativista foi feito pessoalmente pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, ao governador do Ceará, Eumano de Freitas. Na rede social X, o governador classificou as ameaças como ações repugnantes e inadmissíveis. A inclusão de Maria da Penha no programa de proteção a defensores de direitos humanos foi imediata. E no noticiário internacional, forças israelenses resgataram hoje 4 reféns na região central de Gaza. Eles foram encaminhados para um hospital, mas estavam em boas condições de saúde. Os 4 reféns, 3 homens e uma mulher, haviam sido sequestrados no Festival de Música Nova, no sul de Israel, em 7 de outubro do ano passado. Eles foram identificados como Almog Meir Jan, de 22 anos, Andrei Kozlov, de 27 anos, Shlomi Ziv, de 41, e Noah Argamani, de 26 anos. Ela apareceu neste vídeo sendo separada do namorado e levada em uma moto. Eles foram transportados para Israel em helicópteros. Na chegada, o alívio pelo fim do cativeiro era visível entre os libertados e a população, que aguardava diante do hospital para onde foram encaminhados próximo a Tel Aviv. Os médicos informaram que o estado de saúde deles é bom. Emoção também nos reencontros com familiares após 8 meses. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontrou com os resgatados e as famílias. Disse que o dia foi emocionante, que o Hamas está cometendo crimes de guerra e que Israel está determinado a trazer de volta todos os reféns. As famílias dos sequestrados seguem pressionando Netanyahu. Hoje, uma nova manifestação em Tel Aviv reuniu milhares exigindo que um acordo de cessar-fogo seja fechado. 116 sequestrados permanecem em Gaza. Desses, acredita-se que pelo menos 41 estejam mortos. Os 4 reféns resgatados neste sábado estavam em Al-Nuzeira, na região central de Gaza, alvo de uma grande operação militar de Israel que deixou um rastro de destruição. O Hamas informou que pelo menos 210 palestinos morreram e cerca de 400 ficaram feridos. O grupo também informou que reféns foram mortos por fogo israelense na operação. Hora do nosso intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente volta e traz uma informação muito importante. Quem não pôde ou não conseguiu fazer a inscrição para o Enem, que a princípio terminava ontem, pode ter mais uma chance, hein? Já eu te conto em 2 minutos. Cadu tem um novo mentor. Eu sei tudo, para entender ainda. Entrega para tu madre. ¿Para minha mãe? Sí, dile que es un presente del doctor. Quem é? Os caras legais. Eles disseram que era presente do doutor. Não abre, filho! Não abre, filho! Alguma coisa boa acontece, a gente tem que aproveitar, Malu. Faz um favor pra você. Fica bem por mim, vai. Um contra todos. Hoje, 9 da noite. Você conhece alguma potência mundial que não tenha um exército pronto para defender a pátria? Que não esteja preparado 24 horas por dia? Pois é, não existe. O Exército Brasileiro é uma instituição de Estado que trabalha no presente, com o olhar no futuro. As ações junto à sociedade mostram que somos um exército atuante e comprometido com a nação. Exército Brasileiro sempre pronto, preparado para o futuro. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Em junho tem Arraiá Brasil. Vamos curtir as maiores festas de São João do país ao vivo. Começamos em Caruaru, Pernambuco. Anarie!
Da Paraíba, a beleza de Campina Grande. A tradição em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os festejos em Salvador e Amargosa, na Bahia. O Balancê em Aracaju, Sergipe. A Lavantu, um show de cultura popular. Em parceria com as TVs afiliadas e veículos EBC. Arraiá Brasil. Morreu hoje, aos 94 anos, Maria da Conceição Tavares. Economista e professora, Conceição Tavares marcou por décadas o pensamento econômico desenvolvimentista no Brasil e foi uma árdua defensora da justiça social. De São Paulo, agora, a repórter Priscila Kerst traz outras informações para a gente sobre ela, né, Priscila? Boa noite. Boa noite, Lara. Boa noite a todos. Maria da Conceição Tavares morreu hoje em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. A economista e matemática influenciou gerações de economistas no Brasil e na América Latina. Ela foi professora na Unicamp e na Universidade Federal do Rio de Janeiro e defendeu o desenvolvimento voltado para o combate das desigualdades sociais. Veja. Maria da Conceição Tavares teve papel de referência no debate econômico das últimas décadas no Brasil. Formou gerações de economistas e deixou um enorme legado ao pensamento desenvolvimentista. A economista teve importantes passagens pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e também trabalhou na CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Maria da Conceição Tavares nasceu em Portugal em 1930. Em 1954, chegou ao Brasil, fugindo da ditadura de extrema-direita salazarista. Logo, se naturalizou brasileira, se formou em economia e trabalhou incansavelmente pelo desenvolvimento econômico e pela justiça social. A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. Nas redes sociais, o presidente Lula lamentou a morte de Maria da Conceição Tavares. Ele lembrou da longa convivência com a amiga, com quem discutia as questões sociais e econômicas do país. Ele também demonstrou seus sentimentos à família, em especial aos filhos da economista. Segundo pessoas próximas à família, não haverá velório. O corpo de Maria da Conceição Tavares será cremado somente para familiares. Nós voltamos com vocês em Brasília. E Priscila, muito obrigada pelas suas informações. Bom, super dedicada, né, à economia com justiça social. Ela costumava dizer que ninguém come PIB, né, mas sim alimentos. Então, a gente espera, né, que os pensamentos, as ideias dela sigam inspirando também as novas gerações. E a deputada federal Luísa Erundina recebeu alta no começo desta tarde no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. A informação foi confirmada pela assessoria da parlamentar. Erundina estava internada desde a última quarta-feira após passar mal durante um discurso na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Ela chegou a ficar internada na UTI do hospital, mas foi transferida para um quarto ontem. Deputada pelo PSOL de São Paulo, Erundina está no seu 6º mandato. E em todo o Brasil, crianças com até 5 anos de idade foram vacinadas hoje contra a poliomielite. No dia D da imunização, as cidades fizeram mutirões para reforçar essa que é a única forma de prevenir a doença. A poliomielite é transmitida por vírus, é contagiosa e, em casos graves, pode levar à paralisia dos músculos. A campanha de vacinação segue até sexta-feira, dia 14 de junho. A meta é imunizar cerca de 13 milhões de crianças. Para vacinar, basta ir a qualquer posto de saúde com a carteira de vacinação. Lembrando que amanhã, dia 9, é celebrado o Dia da Imunização. Então, fica aquele reforço para a importância de todas as vacinas em qualquer fase da vida. E agora, um recado importante. Olha, quem ainda não se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai ter mais uma chance. Olha, é que o prazo que ia até ontem foi prorrogado até o dia 14 de junho, ou seja, sexta-feira da semana que vem. Então, corre que ainda dá tempo. E as informações sobre como se inscrever, as formas de pagamento da taxa e as datas das provas você encontra no site da Agência Brasil e o endereço é agenciabrasil.ebc.com.br.
E você já ouviu falar em Brenda Lee? Olha, conhecida como o anjo da guarda das travestis, ela foi uma pioneira no combate à AIDS aqui no Brasil. E a vida da ativista é o tema do Caminhos da Reportagem, um programa que vai ao ar amanhã. Olha só. Aproveito para dizer, se tiver alguém com AIDS e não tem lugar para ficar, pode vir aqui para casa que a gente cuida sem nenhuma discriminação. Era uma vez Brenda Lee, travesti que nos anos 1980, auge da epidemia de HIV, criou a primeira casa de acolhimento da América Latina para LGBTs com HIV, principalmente mulheres trans. O espaço era reconhecido como o Palácio das Princesas. Brenda Lee é uma inspiração muito grande para a gente, porque Brenda Lee construiu uma casa de acolhimento no momento em que a AIDS era chamada de cura gay e impunham a nós a culpa pela existência daquele vírus. A Thaís é presidenta de uma ONG que atua no combate ao HIV. Ela contraiu o vírus em 1985 e foi voluntária na Casa de Apoio Brenda Lee. A gente descia assim as escadas com uma bandeja desse tamanho, com os copinhos. Quem tinha menos remédio dentro do copinho tinha 26 remédios. Apesar de ter seu trabalho reconhecido, a vida de Brenda teve um final trágico. Ela foi assassinada por seu companheiro e pelo irmão dele, aos 48 anos. Mas a memória de Brenda Lee resiste. Ela é homenageada pelo cursinho Transformando, que oferece aulas gratuitas na zona leste de São Paulo, principalmente para a população LGBTQIAPN+. Falar do legado de Brenda Lee, eu acho que colocar a gente em perspectiva de que forma podemos combater esses preconceitos de maneira coletiva. E a gente se enxerga na gente, a gente sabe as nossas demandas, a gente sabe mecanismos que a gente tem de sobrevivência e pode se acolher. Brenda Lee! Um excelente trabalho que Brenda Lee fez, né? E numa época em que todas as formas de discriminação ainda eram muito maiores, então foi um desafio para ela. E é isso. E esse programa Caminhos da Reportagem sobre a vida da Brenda Lee vai ao ar amanhã, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Bom, e apesar das enormes perdas sentidas na economia do Rio Grande do Sul após as enchentes, pouco a pouco os gaúchos vão retornando às suas atividades, né? Então, olha, até o dia 16 de junho, os brasilienses poderão visitar a Expotier, que é a maior feira de produtos do sul do Brasil. No encontro de gaúchos, a rivalidade entre gremistas e colorados fica em segundo plano. Fala mais alto o sentimento de um povo. A gente está, inclusive, junto desde o começo dessa campanha Juntos pelo Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional estão juntos, né, porque a rivalidade é só dentro de campo. Para mostrar que a união é maior que tudo e agora todos os gaúchos estão precisando da nossa ajuda, né? Na técnica para produzir a faca e a tábua de corte, uma história que não pode parar. A faca em si faz parte da indumentária gaúcha e a gente está trazendo aí para Brasília um pouco da nossa cultura, vou dizer assim, em forma de arte, né? Média de 70 artesãos vieram para cá, conseguiram mandar os seus materiais, o que restou das enchentes, né? Lá nós ficamos em torno de 25 dias com água a 1,80 m dentro da loja. Então, materiais como esses dentro da loja ficaram todos perdidos. A gente vê aqui uma oportunidade de divulgar o nosso trabalho e uma oportunidade de vender para os artesãos, né? De uma fonte de renda também. Já são mais de 30 anos de Expotier em Brasília, mas esta edição ganha um espaço especial, o da solidariedade. E foi uma decisão de manter até para ajudá-los na parte de comercialização dos produtos, está sendo super importante por isso. Cerca de 40 municípios estão representados no evento, trazendo o que há de mais tradicional do Rio Grande do Sul. Bom, fica o convite, né, para você que é de Brasília, então, que visite a feira, que também movimente a economia e faça parte, então, dessa corrente de solidariedade também ao povo do Rio Grande do Sul. Aliás, tem uma forma de uma entrada solidária que, se você fizer a doação para o Pix oficial do Rio Grande do Sul, para ajudar também essas famílias que foram prejudicadas lá pelas enchentes, você pode pagar meia na entrada da Expotier. Bom, e agora a gente muda de assunto para falar sobre uma das tradições dos festejos juninos, que é a procissão da bandeira de São João. Olha, com rezas e louvores ao santo, os fiéis saem em cortejo nas primeiras horas do dia 23 de junho. Vamos conhecer agora, então, a origem dessa festa na reportagem da TV Pernambuco, que é emissora integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública.
Organizado pela Igreja Católica, a origem deste costume remonta ao século XVI, período colonial. Os fiéis saem em procissão junto à bandeira e o andor da Casa Capela, local onde ficam guardados durante os 12 meses do ano. A bandeira de São João nós recebemos como herança do próprio colonizador, herança portuguesa, não é? Então, desde a colônia que nós temos essa procissão que vai ocorrer da madrugada de 23 para 24 de junho, né? E que é exatamente uma celebração, uma procissão para render homenagens ao nascimento do menino João. Né? Para o dia de São João. A interação dos africanos escravizados na época ao cortejo possibilitou a introdução de instrumentos percussivos e a criação de uma segunda manifestação, o acorda-povo, ocasião em que eles louvam o orixá Xangô. Como vem desde a colônia, o processo é o seguinte: você tem a presença de escravos que começam a acompanhar as procissões e trazem influenciam, na verdade, nessa procissão, trazem uma percussão bem diferenciada. São instrumentos musicais percussivos que são bem diferenciados da bandinha que vai tocar a coisa mais litúrgica para a procissão, né? Na frente dessa procissão, à frente vem uma grande estrela, que é normalmente uma criança que carrega, a flâmula grande, que é o estandarte, a flâmula com a imagem do santo, né? Crianças, velas acesas e as cantorias, que são mais da igreja. Mas atrás você tinha a presença dessas pessoas negras que nesse momento eram escravizadas ainda e que traziam essa percussão diferenciada. Inclusive a própria religiosidade não era permitida. Se hoje nós ainda temos processos ainda difíceis com relação ao preconceito, né, religioso, então já era o que acontecia de forma muito gritante, que não era nem permitido. Então o que ocorria é que eles vinham na procissão de São João, mas na verdade eles vinham cantando e dançando para Xangô. Bom, e você que gosta de arraiá, gosta de São João, festa junina, fica um convite. Olha, a TV Brasil está com uma programação especial e hoje tem às 10 horas da noite o programa Arraiá Brasil. Não perde, muito bom, hein? Bom, nosso jornal está chegando ao final e hoje quem esteve aqui com a gente foi a intérprete de Libras, a Lohane Costa, tá? E o Repórter Brasil termina aqui, mas nós voltamos na segunda-feira às 7 horas da noite. Boa noite para você e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.